pessoas querem investir em ações, mas sequer sabem o que é uma ação e como funciona o investimento nelas. Nesse vídeo você vai entender o que é uma ação, por que investir nas ações, por que o preço das ações sobe e desce dentro do mercado e como identificar as melhores ações para você investir. O meu nome é Letícia Krática, eu sou educadora financeira e já ajudei mais de 600 pessoas a concretizarem os seus sonhos através de um planejamento financeiro. Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e aproveita para ativar o sininho, porque assim você vai receber uma notificação sempre que a gente postar conteúdos novos por aqui e você vai aprender com a gente a melhorar cada vez mais a sua vida financeira. Então vamos lá, vamos entender como funciona o mundo das ações. Primeiro, o que são ações? Ações são partes de uma empresa, parte do capital, do patrimônio de uma empresa. E como isso funciona? Uma empresa, para existir, para você criar uma empresa, você precisa colocar dinheiro nessa empresa. A empresa vai ter o objetivo de resolver algum problema da sociedade, de gerar valor para alguém, enfim, criar algum produto, algum serviço para comercializar e assim gerar receita. A receita entra na empresa, abate os custos, chega no lucro, esse lucro pode ser reinvestido para fazer com que a empresa cresça cada vez mais. Ou seja, para uma empresa existir, alguém tem que ter colocado dinheiro nela, capital nela para financiar as suas atividades. Esse dinheiro, esse recurso, pode vir de terceiros através de empréstimos, financiamentos do banco, empréstimos de terceiros que você capta para financiar as atividades, para começar a atividade ali daquela empresa, ou recursos próprios, dos próprios donos que estão ali construindo aquele negócio. Ou seja, uma empresa vale dinheiro, porque tem gente que colocou o dinheiro nela. Todos os equipamentos que a empresa comprou, às vezes ela tem algum terreno que ela adquiriu para construir ali as suas indústrias, ou até mesmo o capital intelectual daquela empresa vale dinheiro. Ou seja, as empresas têm valor por trás. E quando uma empresa decide abrir o seu capital na Bolsa de Valores, nada mais é do que ela está abrindo a sua sociedade para que você se torne dono dela. Você vai se tornar sócio dela adquirindo as suas ações. Então, ações são parte desse capital que você pode comprar, deter esse título e você entrar ali como dono de parte daquela empresa e receber os mesmos direitos que todos os outros donos daquela empresa têm. Com o passar do tempo, empresas boas, empresas consistentes, que geram de fato valor para a sociedade, começam a vender cada vez mais, começam a expandir, a crescer. Então a empresa vai lá, gera receita. A receita entra para a empresa, ela abate todos os custos dela, resta o lucro. O que ela faz com esse lucro? Ela pode distribuir para os seus sócios, que são os seus donos, ou ela pode reinvestir nela mesma. Quanto mais a empresa reinveste os seus lucros nela mesma, mais ela vai estar tendo capital para contratar mais funcionários, para expandir ali o seu espaço físico, contratar novos espaços para a indústria, para produzir cada vez mais e assim gerar mais receita e, consequentemente, gerar mais lucro. Ou seja, as empresas estão a todo momento buscando expandir, crescer cada vez mais com um fim lucrativo, com o fim de gerar cada vez mais lucro, porque no fim, esse lucro vai para o bolso do seu dono, para o bolso do seu acionista. Então, o objetivo das empresas que estão hoje dentro da Bolsa de Valores são crescer cada vez mais, gerar cada vez mais valor e assim cada vez mais lucros ir para o bolso dos seus donos. Então você compra uma empresa que você acredita que vai ter crescimento, que vai ter cada vez mais lucros, porque o que te importa como dono daquela empresa é o lucro que ela gera. Então vamos pensar na lógica de uma empresa que acaba de abrir o seu capital dentro da Bolsa de Valores. Primeiro, por que uma empresa resolve abrir o seu capital para outras pessoas? Se eu sou dona de uma empresa tão boa, por que eu vou dividir com outras pessoas os meus lucros? Para captar mais recursos. Então, se eu tenho um valor patrimonial aqui da minha empresa, eu sei que a minha empresa vale 1 milhão e eu quero captar recursos, eu abro parte desse meu capital ali na Bolsa de Valores, eu abro uma fração da minha empresa para vender para novas pessoas. Quando essas pessoas compram as minhas ações, os meus títulos, elas vão estar repassando dinheiro para a minha empresa. Para que eu vou pegar esse dinheiro das pessoas que estão comprando o meu capital? Para eu reinvestir na minha empresa e expandir. Então, o principal objetivo das empresas abrirem o seu capital na Bolsa de Valores é captar recursos. É uma forma muito barata de captar recursos para expandir, para conseguir ter dinheiro, para financiar suas atividades e crescer cada vez mais. Outro objetivo das empresas abrirem o capital na Bolsa de Valores é pelo próprio marketing. Então você se torna mais conhecido. A própria B3, que é a Bolsa de Valores, vai estar divulgando os seus resultados e assim você é mais bem visto e, consequentemente, pode crescer ali as suas atividades, vender cada vez mais. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho a minha empresa e decido abrir o meu capital na Bolsa de Valores. Vou abrir um capital equivalente a R$1 milhão e decido abrir 1 milhão de ações dentro da Bolsa de Valores. Então é importante que você saiba que não existem ações ilimitadas. Tem um valor X, tem um capital X ali, e você decide abrir uma parte desse capital a um preço.
Então, para que alguém consiga comprar uma ação, ela vai ter que pagar o preço daquela ação. Então, vamos voltar para o exemplo aqui. Vamos supor que eu vou abrir 1 milhão do capital ali da minha empresa, eu decido abrir, e eu vou abrir 1 milhão de ações. Então, eu vou dividir esse 1 milhão em 1 milhão de pedacinhos. Cada pedacinho, cada ação vai valer R$1. Então eu vou lá, faço a minha Initial Public Offering, que é a minha IPO, que a gente chama oferta pública inicial na Bolsa de Valores, a primeira vez que eu vou vender diretamente da empresa para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, para quem quiser comprar aquele negócio. Abro ali o meu capital, as pessoas compram ali as ações a mais ou menos R$1. Beleza, tem as ações ali vendidas, vendi, fechei o dia, consegui vender minhas ações a R$1. Vamos supor que no dia seguinte você não conseguiu comprar a minha ação, mas você vira e fala, caramba, quero comprar as ações da empresa da Letícia, eu quero comprar 5 ações. Você vai no dia seguinte abrir o seu home broker, a sua plataforma de negociação, onde as pessoas negociam as ações, e você vai enviar uma ordem ali para você comprar. Olha, pessoal, quero comprar 5 ações da empresa da Letícia. Só que quem comprou as minhas ações vai virar e falar assim, não, eu não vendo mais a R$1. Se você quiser comprar agora, eu te vendo a R$2. E aí você decide, você joga a ordem lá, beleza, então eu quero comprar 5 ações cada uma a R$2. Ou então não, eu quero comprar R$1,50. Vamos ver se algum vendedor aqui aceita me vender a R$1,50. Por isso que os preços ficam oscilando, porque tem uma quantidade limitada. Tem 1 milhão de ações ali. Para você conseguir comprar, você vai ter que conseguir comprar de alguém que tem, alguém que comprou, alguém que já tem aquela ação. Você não consegue vir até a minha empresa e pedir para eu emitir mais ações. Você precisa de algum vendedor, alguém que tem ação, para você conseguir comprar. Então, assim, respeita a lei da oferta e da demanda. Imagina se tem muita gente querendo comprar as ações da minha empresa. Vai ter gente oferecendo cada vez mais, poxa, eu quero comprar, quero comprar. Quem tem para vender, vendo que tem uma demanda muito grande para comprar, vai começar a subir o preço. Já que tem muita gente aqui querendo comprar, eu vou vender para quem pagar mais caro. Ao mesmo tempo que, imagina se as pessoas não querem mais as minhas ações, querem se desfazer das minhas ações, acreditam que a minha empresa está piorando os resultados, está reduzindo ali o quadro, está demitindo muito funcionário, a empresa está ruim das pernas. Poxa, eu não quero mais ser sócio dessa empresa porque eu não acredito mais nela, quero vender as minhas ações. Se tem um movimento muito forte de muitos investidores querendo vender essas ações, quem tem para vender, vendo que não tem tanta gente querendo comprar, vai colocar o menor preço possível, porque ele quer se livrar daquelas ações. Ah, não tem ninguém querendo comprar R$1, deixa eu botar 50 centavos. Ah, também não tem, deixa eu botar 20 centavos. Então o pessoal começa esse movimento de baixa. Então entendam que se você vê que uma empresa está com um movimento muito forte, crescente das suas ações subindo, é porque tem uma força compradora, tem muitos compradores querendo entrar naquela posição, querendo comprar aquelas ações que são limitadas. Só vai poder comprar quem der a oferta ali que quer mesmo e por isso vai pagar mais por isso o preço sobe. Ao mesmo tempo que se você vê um movimento de queda das ações, é porque tem muita gente vendendo, é o que a gente chama de força vendedora. Por isso que dentro do mercado financeiro a gente fala que é uma constante luta de ursos e touros. Porque os touros, eles quando atacam, eles jogam a presa para cima. Por isso é a força compradora jogando os preços para cima. E os ursos jogam para baixo, então é a força vendedora jogando os preços para baixo. Então agora você já entendeu o que são as ações, como funciona uma empresa, uma estrutura de capital por trás de uma empresa, tem gente financiando ela, tem gente colocando grana nessa empresa. E você entendeu também os movimentos dos preços das ações, que horas estão subindo, horas estão caindo. Lembrando que se o mercado está enxergando bem aquelas ações, acreditando que aquela empresa tem um alto potencial de vender cada vez mais e de ser lucrativo, porque não adianta vender muito se os custos também são muito elevados. Então tem várias análises que a gente faz para ver se a empresa tem margens boas, se ela é de fato lucrativa. Se você vê se o mercado enxerga que as empresas têm potencial, o mercado vai querer comprar. Quando eu digo mercado, são os investidores no geral. Então, muito investidor querendo comprar. Se ele não enxerga potencial na empresa, muito investidor vendendo. Lembrando que isso é devido a um caráter especulativo. Porque os investidores acreditam que aquela empresa vai performar bem no futuro, eles não sabem se vai ou não. Por isso eles começam a comprar hoje, acreditando que futuramente elas vão crescer e assim ganhar com essa diferença de valor. Então, se eu quero comprar a empresa da Letícia a R$1 hoje, eu compro a R$1 hoje acreditando que ela vai crescer cada vez mais. Então, por exemplo, eu pego os balanços dessa empresa e vejo que ela tem tido um crescimento exponencial ao longo do tempo, que o lucro dela está dobrando mês a ano, ela está conseguindo crescer os lucros dela, que a receita dela está crescendo, que os custos dela estão diminuindo, ou seja, ela está sendo cada vez mais lucrativa, ela está fazendo um bom negócio, fazendo mais com menos. É uma boa empresa, uma empresa consistente. O que eu acredito?
ela vai continuar seguindo essa consistência. Então eu compro a 1 hoje acreditando que ela vai manter essa performance e futuramente vai estar valendo 10, 20, 30. Então dentro do mercado financeiro tem um caráter especulativo muito forte. Então a gente busca comprar empresas que estão baratas, mas com potencial de valorizar. Não significa que você vai buscar só empresas que estão baratas. Ah, se tá barata eu tô comprando. Não, ela pode estar barata porque é uma empresa ruim e não porque ela tem potencial de crescimento. A ideia é você identificar empresas quando elas estão ali nascendo, crescendo. Se você quer uma empresa ganhar com a sua valorização, para você comprar as suas ações, entrar na sua sociedade quando ela for pequena e ganhar com ela no longo prazo quando ela estiver valendo 5 vezes, 15 vezes aquilo que você comprou. Então lembra que eu falei pra vocês que a empresa vai lá, gera as receitas dela, depois ela bate os seus custos e chega no lucro? Quando ela chega no lucro dela, o que ela faz com esse lucro? O que eu faço com esse dinheiro aqui que eu gerei, já paguei todas as minhas contas, o que eu vou fazer com ele agora? A empresa tem duas opções. Ou ela pode distribuir esse lucro para os seus donos, para os seus acionistas, ou ela pode pegar esse lucro e reinvestir nela mesma. As empresas, no geral, elas pegam parte desse lucro e mantêm em caixa para reinvestir nelas mesmas, para reserva de lucro, e outra parte distribui para os seus sócios. O que vai determinar o quanto ela vai distribuir ou não? A fase de vida em que ela está. Então, para isso, eu quero mostrar para vocês aqui um gráfico. Decorem esse gráfico, porque ele vai ser muito importante para você pautar ali os seus objetivos de investimento. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue enxergar que no eixo vertical, que é o eixo Y, a gente tem o crescimento dos lucros, e no eixo horizontal, que é o eixo X, a gente tem o payout. O que é payout? É um indicador que mostra a quantidade dos lucros que é distribuído como dividendo. Ou seja, essa parte do lucro ali que ela vai distribuir para os seus sócios, e o nome que ela vai chamar isso vai ser dividendos. O que a gente consegue observar aqui? As empresas, quando elas nascem, eu acabei de criar uma empresa, vamos supor, Vamos supor que eu tenho uma empresa de cursos. E aí eu vendo um curso. No segundo mês eu consigo vender 2 cursos, ou seja, eu consigo ter um crescimento de 100% em relação ao mês anterior. No terceiro mês, se eu conseguir vender 3 cursos, eu vendi 1 a mais do que no mês anterior. Então eu tive um crescimento de 50% em relação ao mês anterior. Ou seja, quanto mais eu vou crescendo, menor vai sendo o meu percentual de crescimento. Porque quanto maior eu sou, é mais difícil de crescer percentualmente. Para te dar um exemplo mais claro, vamos pensar, por exemplo, na Ambev, a maior produtora de bebidas do Brasil. A Ambev vende milhões e milhões todos os meses. Para ela conseguir dobrar o crescimento dela, é muito mais difícil, porque ela consegue crescer, mas ela cresce muito pouquinho, percentualmente falando, do que uma lojinha ali na esquina que vendeu 100 reais de bebida e no mês seguinte consegue vender 200. Percentualmente falando, o crescimento da lojinha da esquina é muito maior em percentuais do que da Ambev, no quesito percentual. Então, o que eu mostro aqui para vocês no gráfico? Uma empresa, quando ela acaba de nascer, o crescimento dela é muito rápido, é muito grande, porque ela é muito pequena. É muito fácil você crescer quando você é pequeno, mas é muito mais difícil quando você é grande. Então a gente consegue enxergar aqui que ele vai descendendo. Então é uma curva descendente em que a gente consegue perceber que quanto maior uma empresa vai ficando e mais difícil vai sendo de expandir, menor vai sendo o seu crescimento de lucros, maior ela vai ficando e, consequentemente, ela vai estabilizando. Então, se a gente for pensar numa Ambev da vida, que é uma empresa gigante, a maior produtora de bebidas que existe no Brasil, para essa empresa crescer, para ela crescer, ela precisa de mais consumidores, sendo que ela já tem um market share, uma parcela de mercado muito grande. Ou seja, ela chegou num ponto em que ela se estabilizou. Ela não tem muito mais o que crescer. Ela vai continuar crescendo, até porque os seus produtos vão continuar aumentando de valor, ela vai conseguir atingir mais consumidores, mas numa parcela muito pequena. Então o crescimento dela é muito lento, porque ela já passou pela fase de crescimento grande dela. Essa empresa que já cresceu demais e hoje está crescendo bem pouquinho, ela já chegou numa fase de estabilidade. Então ela está ali, os lucros dela são muito estáveis. Então a gente sabe que essa empresa não tem muito mais para onde crescer. Se ela teve muito lucro e ela não tem mais por que ficar reinvestindo nela mesma para crescer, o que ela faz com o lucro dela? Dá para os seus acionistas. Então a ideia é, quanto maior a empresa e mais estável ela vai ficando, quanto menor vai sendo o crescimento dos seus lucros, a empresa já vai estabilizando. Então ela não tem mais por que reter tanta parte do seu lucro. Ela passa a distribuir mais para os seus sócios através dos dividendos. E é isso que mostra nesse gráfico aqui. A gente consegue ver que quanto menor o crescimento dos lucros, mais dividendo é distribuído. Para que eu tô falando isso tudo? Para você saber o que esperar da sua empresa.
Você não vai comprar ações da Ambev esperando que a sua empresa cresça, que essa empresa cresça e que as suas ações subam muito rápido de preço, porque não é compatível. Agora, você vai esperar que ela te distribua dividendos, que ela distribua o lucro que ela tem ali. Da mesma forma que você não vai pegar uma empresa de crescimento, uma empresa que está focando em reter os seus lucros para investir nela mesma, que ela tem um payout muito baixo, distribui muito pouco do seu lucro para os seus acionistas, você não vai comprar essa empresa esperando que ela seja uma empresa que vai distribuir muitos dividendos. Então é importante que você entenda essa diferença. Existem empresas que estão na fase inicial, que eu mostrei para vocês do gráfico, do ciclo de vida da empresa, ou seja, está buscando crescer, está buscando expandir. O que eu vou esperar dessas empresas que estão buscando crescer, que mal distribuem dividendos? Que o preço da sua ação suba. Empresas boas, logicamente. Não é porque a empresa está começando agora que significa que no futuro ela vai se dar bem. Tem vários outros fundamentos que você tem que analisar. Mas o que eu vou esperar de uma empresa que está retendo a maior parte dos seus lucros? Que ela vai crescer, que ela vai reinvestir nela mesma e que ela vai crescer. E o que eu vou esperar de uma empresa muito grande, uma empresa consolidada? Que ela vai ser geradora de renda, que ela vai distribuir dividendos. Então saiba muito bem isso, porque isso vai pautar a forma como você vai construir o seu patrimônio. Se você está na fase de acúmulo de patrimônio, de construir um patrimônio que futuramente vai te gerar renda, você vai focar em empresas de crescimento, empresas que vão tender a multiplicar o seu capital mais rápido. Você não vai investir em empresas já estáveis que não têm tendência de crescer e vai ficar caindo uma renda muito pouca ali na sua conta corrente para você ter que ficar pegando aquele dividendo e reinvestindo, sendo que aquela empresa não tem potencial de disparar ali na sua cotação, no preço dela. Agora, se você é uma pessoa que já tem um patrimônio consolidado, que já tem bastante grana para fazer essa grana render mensalmente, você vai focar nas empresas distribuidoras de dividendo. Então agora você já sabe o que é uma ação, como elas funcionam, como as empresas funcionam. As ações, elas são um papel que remete a uma empresa, então a gente tem que olhar para a empresa, como funciona a estrutura de capital dessa empresa, por que ela vai abrir o seu capital dentro da bolsa de valores e como funciona a oscilação de preços dentro do mercado. Se você ficou até aqui é porque esse vídeo foi útil para você e eu tenho certeza que ele vai te ajudar a tomar melhores decisões de investimento. Então aproveita, já se inscreve no nosso canal e ativa o nosso sininho, porque assim você vai receber todas as notificações de quando eu postar um vídeo novo por aqui para te ajudar cada vez mais. E não esquece de deixar o seu like. E é isso, te vejo no próximo vídeo.